Oi gente, eu sou Camila Vital, sou pediatra. Eu sou Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga e vocês estão no Vida de Crianças. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento após a maternidade. A ideia da gente conversar aqui hoje é falar sobre um assunto que todas as mães vivenciam com maior ou menor intensidade no início da vida, no início da chegada desse bebê ou depois que ele cresce um pouquinho, que tem a ver com a tal da chama do amor se apagar, diminuir, se esvair. Na verdade, quando o neném nasce, já entra uma terceira pessoa nesse relacionamento, então rompe um binômio, né? E daí eu acho que já começa esse sentimento estranho, até porque a gente tá com o bebê há 9 meses ali e aquele pai acompanha de fora, mas ele ainda não teve aquela preparação toda pra, Às vezes ele se sente um pouco que sobrando, intruso, né, numa relação que talvez seja muito íntima inicialmente entre a mãe e o neném, e o pai precisa batalhar por aquele espaço. E aí ele sobra, e nessa de sobrar, o relacionamento acaba sendo cindido também. A gente sabe que durante essa primeira fase acontecem muitas crises dos casais e a gente é muito prevalente, a gente entende. E aí às vezes a criança cresce, ela acaba ocupando ainda mais espaço, porque na verdade se eu soubesse o que eu sei hoje, há 6 anos atrás, eu entenderia que quando pequeno eles demandam São demandas diferentes, mas hoje em dia, na idade da minha filha, que é o ápice do egocentrismo, de querer ser o centro das atenções quando o casal tá conversando, sabe, de educá-la, de que não é hora de conversar, então o diálogo após um dia do trabalho fica diferente e com isso a gente vai se afastando. Os meus filhos me demandavam muito mais cuidado quando eram pequenos. Agora eu ainda consigo, ainda que eles interfiram, ter uma certa conversa conjugal. Também acho que é importante observar que a dinâmica com 2 filhos é muito diferente de com um só. Porque lá eles têm a atenção do outro, lá eles nunca foram exclusivamente o centro das atenções, como ocorre na minha casa, que é só ela. Então esses diálogos na minha casa, com o passar da idade, ficaram muito mais complicados. No início, o filho é muito da mãe. Eu já tô numa fase em que o meu filho quer muito pai. E já não tá, eu sou a princesa, mas assim, uma princesa o papai um pouco, tá mais interessante já. Um pouco dispensável, até porque ele quer jogar futebol, eu já não tenho muito jeito, ele quer jogar videogame, eu não agrado, então assim, as coisas de homem, vou ver luta, não vejo graça nenhuma, então acaba Eles se aproximaram pelos interesses. Exatamente, aí a menina fica mais comigo, né? Apesar de ela adorar, menina é um negócio com o pai, né? Aquela coisa, meu pai, meu príncipe. Mas, realmente, o fato dos dois, de serem 2, ajuda muito. Mas aí, já estamos nós, mais uma vez, confundindo papéis. Falando de mães e pais e não de casal, marido e mulher. Percebe como as coisas são muito entrelaçadas e mesmo quando a gente se dispõe a separar o assunto, eles voltam a se unificar? Uma proposta, na verdade, que eu tinha feito para esse ano, que ainda não deu certo, foi de reservar um dia pro meu marido. Na verdade, da gente ter uma noite de casal. A gente chegou a fazer isso umas 2 ou 3 vezes, né? E o assunto... Eram os filhos! Eram os filhos. Eu falei, gente, isso não é possível. E outra coisa também, assim, que eu sei que você não vive e eu tenho a oportunidade de viver, é ter uma rede de apoio, né? Eu tenho os meus pais, os pais do meu marido por perto, que me suprem em relação a isso. Então, tem 2 coisas, na verdade, e a ideia é compartilhar experiências que eu acho que agregam muito na minha relação. A gente, há muito tempo, tenta manter um dia dele e um dia meu, porque nós somos indivíduos antes de ser casal e nós somos um casal antes de ser pais e mães. Então ele tem o dia dele sair, encontrar os amigos, fazer o que quer, e eu tenho esse período, que ficou muito mais restrito depois que eu fui mãe, mas depois que a Sossô cresceu a gente tem conseguido conciliar isso melhor. E encontrar nesse meio tempo também um momento de deixar a filhona lá com os avós para poder sair e se divertir. Na verdade, eu tenho uma dinâmica muito diferente.
eu não tenho uma rede de apoio, ou tenho uma rede de apoio muito menor. E realmente, para mim, ainda nos vídeos, vão ter vídeos anteriores que você até comenta sobre isso, foi muito difícil romper com esse sinergismo de mãe e filho. Depois que a gente é mãe, eu tive muita dificuldade de me ver como a Camila, que não fosse mãe e não fosse médica. Agora eu tenho tentado, eu acho que com o passar da idade isso me permitiu, com uma certa tranquilidade, desenvolver, mas é todo um trabalho de consciência, de terapia, de tudo para poder interiorizar e me conhecer e me visualizar para poder estar feliz para os meus filhos e para ser uma boa esposa também. E aí, assim, ressoa aqui a conversa que de vez em quando eu tenho com alguns pais no consultório. O quanto às vezes as mães começam a colocar desculpas, assim, né? Não, mas eu vou ter que arrumar uma babá, uma pessoa para cuidar, pedir para uma tia. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Mas se for uma pessoa de confiança, num ambiente controlado, tá tudo bem. Vai te fazer bem, vai fazer bem pra relação voltar reenergizado, abastecido pra dar conta do tranco da semana toda. E foi muito interessante quando isso começou a acontecer comigo, porque, claro, eu tive que contratar uma pessoa para ficar à noite e ter que interiorizar aquele medo de deixar com uma pessoa que não fosse da família e tudo. A primeira vez não foi nada bom com meu marido de ter saído, porque eu só ficava com a cabeça lá, mas é um processo de construção e eu acho que quando a gente se organiza para isso também, faz toda a diferença de eu falar, olha, às quintas-feiras é o dia da mamãe sair com o papai e explicar, eu preciso namorar o papai, você precisa ficar em casa, porque eu não quero vocês perturbando o nosso juízo na hora que a gente estiver conversando, ou jantando, ou indo em lugares que você não pode ir. E você acredita que eles entenderam muito melhor do que eu esperava? Eu fiquei até frustrada, porque, mamãe, hoje não é dia de você sair com o papai, não? Foi nesse e é tão rico, é tão bacana perceber as diferenças num universo tão limitado. Estamos aqui só eu e você. E a Ellen tá ali atrás. Mas enfim, você tem essa dificuldade e eu não tive nenhuma, pelo contrário, às vezes até eu acho que eu falava, cara, será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque o meu marido que falava, nossa, você não tá com saudade? Eu falei, não, tô vivendo esse momento feliz, contente, não tô nem pensando. Porque eu sabia também que ela tava bem cuidada, tava com os meus pais, enfim. Mas é muito engraçado você falar sobre isso, porque até quando a gente tava se divertindo, eu sentia uma culpa. Não é que tá bom eu vir naquele show do jeito que eu gosto e tudo. Ai, mas ao mesmo tempo que eu senti isso, eu senti, ai meu Deus, mas eu deixei as crianças em casa. Era um movimento, tipo assim, meio que de culpa. Sim. Mas eu acho que é exatamente isso, né? Somos diferentes, as pessoas se sentem diferentes. Por favor, continuem como eu continuei, porque isso é um momento que a gente voltava depois pra relação mais felizes, né? Sim. Mais leves. Sim, e a gente vem batendo muito nessa tecla, né, ao longo dos vídeos e vamos continuar batendo, de que pessoas felizes criam filhos felizes, de que é preciso estar bem enquanto pessoa, enquanto parceiro numa relação, para que isso se perpetue também no ambiente familiar. E é isso, a gente espera que você tenha gostado, que seja relevante para você. Se você lembrou de alguém ou se você gostou, deixa a curtida, deixa o joinha, se inscreve, comenta, deixa sugestões pra gente saber, passa no Instagram, a gente vai estar aqui. E se organiza para marcar a próxima saída com o maridão.